pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação e prazer estar aqui, Paulinha Bidóia, para quem ainda não me conhece, para falar, né? Você já deve saber que, enfim, o concurso da Caixa Econômica saiu. Ele foi anunciado que sairia aí há um mês atrás, está todo concurseiro louco querendo saber, enfim. Esse concurso saiu semana passada e para não deixar nenhum erro aqui, tenho aqui duas intenções com você. Uma é trazer informações prévias do edital, como por exemplo, data da prova, valor da inscrição e quais são as datas de inscrição, de quando inicia-se e quando chega-se ao final das inscrições. E o principal, quando o assunto é comigo, é para falar sobre uma legislação. Então, eu vou trazer uma lei para você também, que o que? É o estudo dessa lei para que você conheça como são as aulas comigo e, claro, você deixa aqui as suas sugestões desde já para esse concurso da Caixa ou qualquer outro concurso que tenha, que você vá prestar e você queira que eu grave uma lei para você, que eu faço isso, tá bom? Então vamos lá, o concurso da Caixa, a prova vai ser só em maio, então a prova vai ocorrer no dia 26 de maio, valor da inscrição R$50 e as inscrições elas iniciam-se agora, 29 de fevereiro e terminam-se em 25 de março, ok? Então para que você não fique perdido com a data da inscrição e a data da prova, confere certinho, leia o edital, mas agora 29 de fevereiro inicia-se, término 25 de março, guarda aí R$50, que esses R$50 que você passar em concurso vai multiplicar-se e vai valer muito a pena, beleza? Bom, vamos lá, eu escolhi uma lei no edital para vocês. Essa lei é muito cara de Caixa Econômica Federal, porque a gente usa muito isso daqui, que é o Programa de Seguro-Desemprego. A gente encontra ela na Lei 7.998 de 1990. Então, vamos lá, juntinhos para essa legislação. Então, a Lei 7.998 de 1990, ela é a chamada lei, né, do Programa de Seguro-Desemprego. Mas o que ela faz ali? Ela vai regular o programa do seguro-desemprego, o abono salarial, instituir ainda o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, e irá dar também outras providências. Então, a lei ela vai tratar disso tudo. E eu faço para vocês a seguinte pergunta. Que de modo amplo é esse programa de seguro-desemprego? Primeiro que a gente está falando de seguro-desemprego, a gente está falando do quê? De um benefício, tá? Então, o programa de seguro-desemprego, ele é um dos benefícios da Seguridade Social que irá garantir a assistência financeira de modo temporário ao trabalhador, correto? Você, então, é dispensado, você tem, então, ali o seu seguro-desemprego, até que você ache outro emprego, até que você se estabilize, enfim, você tem um tempo ainda para procurar emprego, você está desempregado, porém amparado por um benefício, que é esse seguro-desemprego, tá? Isso também vale frisar, pessoal, que você tem direito ao seguro-desemprego aqui, né, de modo amplo, se você foi dispensado involuntariamente. E quando eu digo que é dispensar ela de forma involuntária, é que ela foi feita sem justa causa, tá? Conheço fulano que falou pra mim que não recebeu o seguro-desemprego. Mas e aí? Será que ele preencheu os caracteres para receber? Primeiro, pergunta pra ele. Se foi dispensado com justa causa ou sem justa causa, tá? O que a gente sabe nessa legislação? Foram feitas inúmeras mudanças nessa legislação, né? Então nós temos ali, vou trazer pra vocês até de que ano, né? Ela trabalhou tantos anos, tem direito ao seguro, mas para ter o direito ao seguro, quantos anos a mais ele precisa trabalhar? Então tudo isso vai vir aqui para vocês, ok? Então vamos começar falando sobre esse seguro-desemprego. Deixa eu passar um slide aqui para a gente acompanhar. A finalidade, então, é prover a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa, olha aqui, ó, é o que eu falei, sem justa causa, desculpa, inclusive a indireta. E também é dado como uma finalidade aqui ao trabalhador comprovadamente resgatado do regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Isso não existe mais, Paulinha. Galera, parece incrível, né? Quando a gente fala que ainda em tempos atuais a gente vê aí trabalhadores em regime de trabalho forçado, ainda tem muito regime de trabalho forçado, regime em condições análogas à de escravidão, ainda encontramos, então para eles também é dado aqui a condição de seguro-desemprego, tá? É ofertado também esse benefício. E também a gente vai encontrar a finalidade para auxiliar os trabalhadores que estejam aí em busca ou preservação do emprego, promovido para tanto ações que sejam integradas de orientação, recolocação no mercado de trabalho e também qualificação profissional, ok? Bom, vamos lá. Será que basta, então, ter sido dispensado sem justa causa, trabalhou com condições de análogo, um trabalho forçado? Vamos falar um pouquinho mais disso daí.
A lei ela traz o seguinte apontamento: o trabalhador que é dispensado sem justa causa, então ele tem direito ao seguro-desemprego, mas para isso ele precisa comprovar alguns requisitos. Dentre esses requisitos é que ele tenha recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física, a ela equiparada, né, que é a física que equipara-se à jurídica, referente ao quê? E aqui que vem aquela escala de tempo, tá? Então, a pessoa trabalhou, foi dispensada sem justa causa, mas veja, ela trabalhou, olha, esses aqui são os tempos, ou pelo menos 12 meses nos últimos 18 anos, pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anterior à data da dispensa, quando for a primeira solicitação, pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses, imediatamente anterior à data de dispensa da segunda solicitação, ou ainda cada um dos 6 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa, quando das demais solicitações. Vejam que quando fala em 6 meses, cada um desses 6 meses, ele não trata nos últimos quantos meses, mas sim de modo correto, direto, 6 meses imediatamente anterior à data da dispensa, tá? Para isso também, esse trabalhador ele não pode estar em gozo de outro benefício previdenciário, porque nós sabemos que é o benefício da Seguridade Social. Então, como que ele pode acumular 2 tipos de benefício? Não tem como. Então, assim, se ele está em seguro-desemprego, ele também não pode estar em gozo de outro benefício previdenciário de prestação continuada, né, que tem a sua regulamentação, claro, pela Previdência Social, que é o que é também o seguro-desemprego, excetuado se for o caso de auxílio-acidente, aí aqui é outro momento, tá? Então, ele recebe auxílio-acidente, mas aqui ele cai na exceção, aí tudo bem, ele recebeu seguro-desemprego, tá? Então, esse foi um auxílio suplementar com base na Lei 6367 de 1976 e abono de permanência em serviço. Esses 3 casos, essas 3 exceções permitem então que ele receba o auxílio do seguro-desemprego, mas também aí um benefício previdenciário se for um desses 3, ok? Não estar em gozo de auxílio-desemprego, porque existe o seguro-desemprego e o auxílio-desemprego, tá? Auxílio-desemprego, se ele receber, ele não pode receber o seguro-desemprego. Por favor, não vamos conseguir pensar em cumulação desses dois, não tem como, tá? Ele não pode ter ainda renda própria, seja essa renda própria de qualquer natureza, suficiente tanto para a manutenção dele quanto para a manutenção da sua família, tá? É quase um critério de hipossuficiência, a gente não chega no critério de hipossuficiência, não é isso. Mas a gente tem que pensar assim, se ele consegue prover ele e a sua família a outras pessoas que precisam de seguro-desemprego, entendem? E aí há aquele conflito, peraí, mas se ele consegue, por que será que ele realmente precisa receber? Né? Ele já tem ali uma renda própria, então se ele não tiver nenhuma renda própria, tudo bem. Agora se ele faz outra coisa, ele tem uma renda própria, aquilo lá pra ele era só, tipo assim, algo a mais que acrescentava, aí ele não tem direito. Agora, se não tinha nenhuma renda assim, e não tendo nenhuma renda própria que desse para manter ele e também a sua família. Pense nessa extensão, não cabe só a ele, mas também a família, tá? Matrícula e frequência aplicável pelo regulamento em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional habilitado pelo Ministério da Educação, ofertado por meio do quê? Da formação de trabalho concedida em âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e o Emprego Pronatec ou vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica, tá? Então, todos esses aqui são os requisitos para, então, que ele consiga o seguro-desemprego, ok? Nós ainda temos que pensar no seguinte, o período, né? Como que fica essa questão do período? Veja que o benefício de seguro-desemprego, ele é concedido para o trabalhador que está desempregado, correto? Porque ele está sem nenhum emprego e veja, ele não tem nenhuma renda própria para ele e para a família dele, então ele está ali desempregado. Então, esse benefício ele se dá por um período máximo que vai variar, né? Então ele vai variar de pessoa, de tempo de trabalho que essa pessoa prestou também para aquela empresa, para a PJ, ou para a pessoa física equiparada à PJ, tá? Então ele varia ali entre um tempo máximo, um período máximo que vai de 3 a 5 meses, tá? Posso pedir prorrogação do seguro-desemprego? Gente, ele é de 3 a 5. A lei, ela traz isso, tá? Seja de forma contínua ou seja de forma alternada a cada período aquisitivo, contados da data da dispensa, tá? Que dá origem à última habilitação. E a duração aqui, quem que irá definir ela, pessoal, sobre essa duração do período do seguro-desemprego? Será que é o Ministério do Trabalho? Quem que faz isso?
quem irá definir é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse Conselho Deliberativo de Fundo de Amparo ao Trabalhador, conhecido também por CODEFAT, tá? Se você pegar essa sigla, significa que é esse conselho. Então, o seguro ele é um direito pessoal e intransferível do trabalhador. Veja, eu, Paulinha, fico desempregada, só que tenho meu marido que eu penso que para ele é melhor, então eu posso dar para ele seguro-desemprego, posso transferir a ele. Não pode transferir, mas é ele que acaba arcando com as contas da casa. Enfim, o que eu achar que seja melhor para ele. Não, porque quem estava empregado era eu, não tem justificativa plausível para aceitar essa transferência pessoal e intransferível, porém, tanto só cabe a mim, tá? Ele pode ser requerido em que momento, então? A gente viu que ele varia de 3 a 5 meses e para que esse benefício ele seja requerido, ele se dará a partir do 7º dia subsequente à rescisão do contrato de trabalho. Então, a gente não vai requerer, então, que consigamos esse seguro-desemprego, por exemplo, eu saio hoje, tá? Então, hoje chega ao final, rescinde o meu contrato de trabalho. A partir de amanhã, próximo dia útil até, eu vou lá e já vou requerer o meu seguro-desemprego. Eu não vou conseguir, tá? Porque eu tenho que esperar aí 7 dias a rescisão do meu contrato de trabalho. Cuidado com isso, cuidado com esse cômputo. As provas elas gostam de trazer outro tempo, que seja 5, que seja um dia útil posterior. Não, espera-se 7 dias. E não fala de ser útil ou não, fala-se 7 dias da rescisão do contrato de trabalho, então. O valor do benefício aqui, ele vai ser fixado em um bônus, e esse bônus, então, a gente vai falar em benefício. Como que eu vou receber? Ele vai até quando? É o bônus do Tesouro Nacional, ele é contado por BTNs. Então, BTNs são bônus do Tesouro Nacional, e ele é calculado em 3 faixas salariais, tá? Então, como funcionam essas 3 faixas salariais? Eu até anotei aqui para vocês, ó. Nas faixas salariais, a gente tem aqui, vai até 300 BTNs, que é o quê? O bônus do Tesouro Nacional, então vai até 300. A outra faixa, ela vai dos 300 até os 500 BTNs, e a outra, ela se dá acima de 500 BTNs. Então aqui tá bem tranquilo, tá? Se vier uma prova, eu acho que esses números ficam fáceis para você. Até 300, depois de 300 a 500, e a outra faixa acima de 500, o quê? BTN. Sempre é esse, então, bônus do Tesouro Nacional. O valor do benefício, ele em nenhum momento pode ser inferior ao valor do salário mínimo, tá? Cuidado que pode trazer um caso prático na prova, a banca vem e conte um caso e, na verdade, esse caso parece que vai casar muito bem com aquele, né, montante da alternativa. Só que nada dá, então, direito de o trabalhador, ou melhor, né, o trabalhador que, na verdade, o desempregado receber aí um valor do salário mínimo inferior ao valor do salário mínimo, menos que o salário mínimo, não cabe, então, ok? Então, como que a gente faz aí as solicitações que nós vamos encontrar aqui, pessoal? Nós temos 3 tipos de solicitações. Eu vou trazer aqui para vocês, fica mais fácil, eu até separei. Na lei, isso vem incisos, embaixo de artigo, então talvez é uma leitura um pouco mais complexa de você fazer. Como que eu gosto de estudar legislação? Então, a forma que eu estudo legislação é a forma que eu trago aqui para vocês. Então, eu faço da seguinte forma, eu deixo aqui, né? Eu explano, então eu pego uma tabela para vocês, eu divido essa tabela, então eu simplesmente fraciono a lei, mas é o que está na lei de uma forma fracionada, onde na forma de você ler, o seu aspecto legal se torna um pouco mais fácil. Vamos lá conhecer então esses apontamentos aqui, ó. A primeira solicitação ela se dá em 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com a pessoa jurídica ou a pessoa física, a ela equiparada, de no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência, ou ainda 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com a pessoa jurídica ou física, ela equiparada, de no mínimo 24 meses no período de referência. Então essa é a primeira solicitação. Depois a gente entra na segunda solicitação. Aí aqui vejam que são parcelas de 3, 4 e 5, tá? Então, são 3 parcelas se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com a pessoa jurídica ou física, ou a ela equiparada de no mínimo 9 meses e no máximo 11 no período de referência. 4 parcelas se o trabalhador comprovar vínculo com pessoa jurídica ou física, ela equiparada de no mínimo 12 meses e no máximo 23 ou referência. 5 parcelas se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com a pessoa jurídica ou física, ela equiparada.
no mínimo 24 meses no período de referência, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é grifem os números aqui, ó. Na primeira solicitação, grife o número 4 de amarelo e aqui 12 e 23 de vermelho, que é aquele equiparado e o máximo, tá? Então 4, aí você faz depois de vermelho 12 e 23. O outro, coloca de amarelo 5, que são 5 parcelas. Aí você vai lá de vermelho e coloca o mínimo, tá? Que nem fala aqui, ó, o mínimo só, que é 24 meses. E faz isso na segunda, amarelo ao número da parcela. E aqui os meses trabalhados, tá? Fica mais fácil, é uma dica, além de dividir em tabela, deixar isso mais fácil para vocês. Grifar colorido um número, tá? Então, 4 parcelas, o trabalhador ele comprova vínculo empregatício com a pessoa jurídica ou física de no mínimo 12 e no máximo 23 no período de referência, e 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou física ela equiparada de no mínimo 24 meses no período de referência. Vejam que o mínimo aqui, ó, do item da primeira solicitação, ó, são 5 parcelas, e aqui também são 5 parcelas, tá? Então fica igual, ó, o 5, aqui também, ó, notem que o 4, para a primeira e para a segunda solicitação, se for 4, mínimo de 12, máximo de 23, tá? Mesma coisa, ok? Vamos matar a C, vamos ver se ela bate aqui, ó, na terceira solicitação, fala de 3 parcelas, aí teria que ser aqui, ó, no mínimo de 6 meses, o que muda, então são os meses aqui, ó, porque na segunda solicitação existe 9 meses, tá? E o máximo de 11, aqui fala de 3 parcelas, porém são 6 meses no mínimo e de 11 meses no máximo no período de referência, tá? Muda só o mínimo aqui, porém o máximo se mantém, que são 11, ó. Para 4 parcelas, nós temos aqui 12 e 23, mesmo número. E olha que interessante no C, ó, são 5 parcelas. E a gente fala também de equiparada no mínimo de 24 meses por período de referência. Conclui-se então que, quando estamos diante do 5 e do 4, ela se mantém igual. Ela muda para as 3 parcelas aqui, onde a gente tem um mínimo diferente, porém o máximo igual, que são de 11 meses. Viram que não é difícil? Agora imagina que se você não faz esse esquema comparativo, como que você vai conseguir memorizar isso na legislação? Fica mais difícil, não fica? Então assim, torna-se bem mais fácil de você conseguir entender. Então a função de estudar a legislação é você conseguir uma ferramenta que sempre vai te auxiliar, tá? Bom, vamos entender um outro ponto agora, que é o seguinte. Vamos pensar que o seguro-desemprego, por exemplo, em algum momento ele pode ser suspenso, ele pode ser cancelado também, tá? Então a gente tem a suspensão e o cancelamento. A suspensão é quando eu estou recebendo meu seguro-desemprego, só que ali aparece uma oportunidade para mim de conseguir estar em um novo emprego. E se eu vou para esse novo emprego, o que acontece com esse seguro-desemprego que eu recebia? Ele vai ser cancelado ou ele vai ser suspenso? Ele vai ser suspenso, porque eu fui admitida em um novo emprego. Aí é caso de suspensão, tá bom? E se cancelar? O que vocês acham, pessoal? Será que se cancelar também? O que a gente vai ter? Aqui, se cancelar, a gente já tem um outro momento, tá? Um outro critério, então, a receber, tá? E nós vamos pensar que é o início da percepção do benefício da prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio acidente, o auxílio suplementar também ele vai contar. Então, isso daí que eu falei com vocês são os casos, é um dos casos, na verdade, de suspensão. Primeiro eu vou falar sobre todos eles, para depois a gente falar do cancelamento, para que não fique, então, confuso para vocês, tá? Isso vai estar no slide, esse slide, inclusive, está para vocês aqui. A gente vai disponibilizar ele também, além da aula, então você tem disponível também um slide para te facilitar, tá? Então, suspensão é a admissão de um trabalhador em um novo emprego, o início da percepção do benefício da prestação continuada da Previdência Social, exceto se for auxílio acidente, a gente falou sobre isso daí, auxílio suplementar e abono de permanência em serviço, aí permite, né, nesse caso aqui são as exceções onde são permitidas, o início da percepção do auxílio desemprego, aí dá a suspensão do seguro-desemprego, a recusa injustificada por parte do trabalhador desempregado em participar de ações de recolocação de emprego conforme a regulamentação do CODEFAT, tá? Então, se ele se recusa e se houver uma justificativa, tudo bem, né? Agora, se não tem uma recusa, se ela é injustificada por parte desse trabalhador, aí sim haverá uma suspensão, tá bom? E o cancelamento, vejam, o cancelamento é algo, gosto de falar para vocês, quando vocês vão pensar, é algo mais certeiro, tá? É algo mais
assim, visível, mais concreto. Pensa um cancelamento sempre mais concreto do que a suspensão do seguro-desemprego. Como assim, Paulinha? Pensa que há uma recusa por parte do trabalhador desempregado de um outro emprego condizente com a sua qualificação registrada ou declarada e com a sua remuneração anterior. Então ele se recusa, era algo que era muito melhor para ele, tinha um emprego que era com a qualificação registrada dele, da remuneração anterior que ele quer. Aí, nesses casos aqui, haverá o cancelamento de seguro-desemprego, tá? Se houver uma comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias para a habilitação, não importa qual foi o tipo de documento que ele falsificou, de repente alguma entrevista, enfim, comprovou-se a falsidade na prestação das informações para que ele seja habilitado, vai cancelar esse seguro. Comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício de seguro-desemprego ou morte do segurado. É claro que aí não tem como, né? Então a gente vê algo errado contrário à lei. Falsidade e fraude, tá? Então pense nos dois Fs de falsidade e de fraude e morte, né? Pensa aí na cruzinha, morte do segurado, caso de cancelamento, tá? Então cuidado só com esse primeiro item que fala dessa recusa para não ser confundido com a recusa anterior, que é a recusa da suspensão, tá bom? E o cancelamento da Bolsa de Qualificação Profissional. Eu quis falar dela também porque, vejam, o cancelamento da qualificação de Bolsa de Profissional não pode ser confundido com a do seguro-desemprego. Por favor. Por isso que eu falo, lembre dos dois Fs, lembre da cruzinha da morte e lembre daquela recusa, que é mais assim, um desemprego condizente. Lembre dessa palavra, da palavra qualificação registrada. O resto que vier é erro para você, tá? Então, cancelamento da Bolsa de Qualificação Profissional é o fim da suspensão contratual e do retorno ao trabalho. Se houver uma comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias para a habilitação, tá? Aqui vem igual a leitura de cima, vem, só que vai contar o caso e você vai ver que você está diante de uma qualificação profissional e de um seguro-desemprego. Comprovação de fraude visando a percepção indevida da Bolsa da Qualificação Profissional também e morte do beneficiário. Nós temos ainda o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, ele é um fundo contábil aqui nesse caso. Ele tem natureza financeira e vai subordinar-se à legislação que está vigente, tá? É instituído o FAT, que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do programa de seguro-desemprego, pagamento do abono salarial e financiamento de programas de educação profissional e tecnológica de desenvolvimento econômico, tá? Então esse é o nosso FAT. E como que é a gestão? Nós temos aqui a gestão que se dá pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o CODEFAT, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos, além de entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais e as confederações de trabalhadores e os representantes dos empregadores pelas respectivas confederações. Aqui compete ao Ministério do Trabalho a nomeação dos membros do CODEFAT. Então, Ministério do Trabalho e CODEFAT, onde que entra aqui um caso e outro. Veja que o CODEFAT é o que irá definir, vejam, o período que o desempregado irá receber o seguro-desemprego. O CODEFAT faz isso. Só que aqui, notem, que nós temos o membro, tá? Que são os membros do Ministério do Trabalho aqui, que irão nomear os membros o ministro do Trabalho, o ministro do Trabalho que irá nomear os membros do CODEFAT. Não confunde uma coisa com a outra, por favor. Então, pela atividade que é prestada no CODEFAT, os seus membros eles não são remunerados. Muito cuidado, que pode falar que há remuneração, ainda vão inventar um valor. Não tem remuneração pelas atividades prestadas por eles, tá? O abono salarial aqui, então, a gente tem que falar também um pouquinho, eu trouxe umas anotações, ele é anual, esse abono salarial, e ele corresponde a um salário mínimo. Vai ser pago pelo Banco do Brasil e também pela Caixa Econômica Federal, através de um depósito em nome do trabalhador, por saque em espécie ou ainda por folha de salários, onde permite-se, então, esse abono salarial. E, por fim, a gente tem que falar sobre um importante assunto que é a fiscalização e a penalidade, né? Ministério do Trabalho, ele vai agir aqui? Sim. Ministério do Trabalho e Previdência, ele é o ente competente para a fiscalização do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego e do abono salarial, bem como o pagamento pelas empresas da Bolsa de Qualificação Profissional ou benefícios de programas instituídos para promover a manutenção de empregados ou a qualificação de trabalhadores que sejam custeados com recursos do FAT. O empregador que infringir o que está na lei, ele está sujeito ao quê? A aplicação de uma multa, tá? Na verdade,
são multas, porque são multas que variam de 400 a 40 mil BTNs. O que é esse BTN mesmo? Que é o bônus do Tesouro Nacional. Então é assim que se fala, é a linguagem que nós usamos, por favor, para essa questão do programa de seguro-desemprego. Então a multa vai de 400 a 40 mil BTNs, segundo a natureza da infração, a extensão que ela atingirá e a qual foi a intenção que o infrator teve em fazer essa penalidade. Será aplicada em dobro? Sim. Aplica-se em dobro se for caso de reincidência, oposição à fiscalização ou até mesmo desacato à autoridade. Hein? Cuidado que o próprio desacato, a gente vê muito disso. Nossa, fulano foi aplicado 400, mas depois, sei lá, o Ministério do Trabalho vem, rouba e coloca 800. Mas o que aconteceu? Uma dessas aí, ou ele opôs-se à fiscalização, ou ele desacatou a autoridade, ou ainda ele foi reincidente, tá? Então, às vezes a gente é reincidente, nem se liga que é reincidente. Por isso que eu falo assim, haja de acordo com a lei. Além de você pagar multas, você pode pagar uma multa em dobro. Vai doer mais ainda no seu bolso, tá? São competentes para impor aqui as penalidades, tá? As delegacias regionais do trabalho. Veja que compete ao Ministério do Trabalho e Previdência fiscalizar o cumprimento do programa de seguro-desemprego e do abono salarial. Ele fiscaliza, é a função dele, fiscalizar. Agora, impor penalidades não é o Ministério do Trabalho. Chamo de novo a atenção de vocês. Impor penalidade vai caber às delegacias regionais e não federais, cuidado, tá? Delegacias regionais do trabalho, porque é o âmbito de cada região. Então, essas delegacias atuam de que forma? Impondo as penalidades. Não confundam, isso não é Ministério do Trabalho e Previdência, por favor. O trabalhador que infringe, então, a lei e tem percebido indevidamente uma parcela de seguro-desemprego está sujeito à compensação automática do débito, ele deve compensar o débito com um novo benefício por percentual, aí ser estipulado pela resolução do próprio CODEFAT, ok? Muita informação para vocês, então, que eu trouxe aqui para vocês nessa aula. Mas vamos agora fazer uma questãozinha. Eu trouxe uma questão para vocês. Essa questão ela foi já cobrada por um edital anterior de um concurso anterior, que foi esse aqui, Codemig, analista de pessoal, banca Fundep, tá? Ah, mas não é a banca da Caixa. Gente, não importa. Você tem que saber mais ou menos a como as bancas elas cobram, tá? E aqui trouxe ela pra gente treinar mesmo a lei, tá? Essa é a principal função, ó. Então, de acordo com a Lei 7.998, tem direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprovar o quê? O item A, B, C ou D. Aí aqui vai falar sobre o recebimento do salário na primeira, que pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anterior à dispensa, quando da primeira solicitação, o B não estar em gozo de auxílio-desemprego nos 12 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, bem como não ter renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção e da sua família. C. Ter recebido os salários da pessoa jurídica relativa a pelo menos 9 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anterior à data da dispensa, quando da primeira solicitação. O D. Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, nem mesmo o auxílio acidente e o auxílio suplementar previsto pelas leis 6367, nem o abono de permanência da Lei 5.890. Vocês acham, pessoal? Aqui, ó. Então, vai ter direito ao seguro-desemprego do trabalhador que comprovar o quê? Lembra? Isso tá bem no começo da aula. Mas você pausa, está comigo aqui no vídeo, você dá uma pausa, porque eu vou passar para vocês aqui a alternativa correta, então, que deve ser assinalada como requisito. Ela tá lá no item A, porque ela completa o que está no artigo 3º, tá? Que é aqui, recebido salários de pessoa jurídica relativa a pelo menos 12 meses, nos últimos 18 meses, imediatamente anterior à data de dispensa, quando da primeira solicitação. Ok, pessoal? Então é isso, eu espero ter colaborado com vocês. Fica aqui para vocês a forma como eu dou legislação. Tirei aqui um tempo para tentar trazer isso da melhor forma para vocês. Tem muito concurso que pede essa lei, então não é só esse em específico que eu falo com vocês. Muitos exigem essa legislação. Então, se você está aí passando por algum concurso, precisa de uma lei, deixa aqui nos comentários que eu analiso. E tudo bem, se der certo, eu já gravo para você, tá bom? Um abraço, obrigada pela sua atenção, desejo boa sorte no seu concurso, não esquece. Não perca a data de inscrição de prova e muito menos a data da sua prova. Abraço, tchau, tchau.